Olá, a paz esteja convosco. Nós somos aqui da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre, pastor titular da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui hoje nas celebrações de domingo, tanto a matutina como a noturna, iniciamos uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Que a paz esteja convosco, que o Espírito do Senhor alcance cada um dentro da sua necessidade. Falamos pela manhã da parábola do bom samaritano e vamos estar discorrendo agora sobre a parábola da ovelha perdida. Queria que você que pudesse ler comigo, está em Lucas 4:15, do 4 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após as perdidas até achá-la? E quando as encontra, põe-as sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mais uma vez, é necessário, para que a gente compreenda o cenário da parábola, dar uma adiantada começando do versículo 15, do capítulo 15, 1 e 4. Porque olha que coisa interessante, assim como a palavra do bom samaritano que nós falamos, foi a primeira, ela menciona que o doutor da lei interpele Jesus com aquele ar de justificação. Aqui o clima era mais pesado da reunião. Lucas 15, chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores como com ele. Então Jesus lhe propôs essa parábola. Você vê que o grau de segregação é tão grande, de achar que é melhor que o outro, que é tão grande, que a crítica é pelo ato simplesmente de falar com. Seria hoje inconcebível, uma analogia, mas as coisas só mudam de roupa, o preconceito às vezes continua o mesmo, só que mais velado, mais restrito, e não é isso que Deus quer. Então, a primeira coisa que você tem que compreender da parábola das 100 ovelhas é também um aspecto do valor à época para o de hoje, porque lendo assim só, fica um pouco fantasioso, O homem tinha 100 ovelhas, carrega no ombro, fica alegre, chama amigos para falar isso. O consumismo hoje, o grau de industrialização, quem é mais antigo sabe, comprava-se uma geladeira e essa geladeira durava a vida toda. Hoje as coisas são bem duráveis, tem eletrodoméstico hoje que já está na ordem do ano. Passou de um ano, já fica obsoleto. Países como o Japão, que é tecnologia de ponta, um ano, às vezes alguns meses já há troca. Então, isso leva-nos a um estágio de não dar valor às coisas. Então, primeiro você tem que estar preso que à época isso era muito valioso. A gente está falando algo de um padrão muito valioso. Eu ouso dizer aqui que nem carro teria isso, porque tem pessoas que trocam de carro toda hora. Jesus está trabalhando com patrimônio, que à época era uma renda, mas também com valores ali. Então, para que você tenha uma noção da parábola, você tem que contextualizá-la, Então, ele começa: um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no meio do deserto, não vai pedi-las. A primeira coisa é o seguinte:
ele não deixou as 99 ovelhas no deserto, porque tem uma crítica, né? Eu, quando era sem ter um conhecimento de teologia, eu pensava isso. Rapaz, mas como é que você deixa 99 e vai perder e vai buscar uma, né? Você vai perder as 99, se achar uma, um lobo vai vir. Então o pastoreio, muitas das vezes, era um pastoreio compartilhado, né? Geralmente os pastores não andavam sozinhos. Ou seja, de alguma forma ele tinha um aprisco ali no deserto, né, culturalmente, ou outra pessoa olhando. Mas o dono deixou aquilo dali e foi atrás da 99. Então começa a dizer, primeiro, não se ganha nada perdendo outra coisa. Essa parábola, ela mostra que nós temos que dar importância para determinadas coisas que vão, né? E aqui é uma tipologia de ser humano, você vai ver ali, mas sem menosprezar as outras. Então não adianta você querer ganhar o mundo e perder a família. Não adianta você, mulher, querer ficar o dia todo na igreja e tá perdendo os filhos, está perdendo, sabe, o esposo. Então não adianta. Então tem que ter uma coisa chamada sabedoria. Então Jesus não está construindo algo em cima de uma desconstrução. Então hoje você tem que estar atento a isso, né? Primeiro, preservar aquilo que você tem. E segundo, lutar pelaquilo que se foi. É seu, né? É algo seu. Então, numa fração hoje de 100 para 99, uma pessoa que foi atrás do seu 1% de alguma coisa, mas era dele, né? E isso significa o quê? Que você tem que ser aquela pessoa mesquinha que faz questão do 1 centavo? Não. É questão de você dar valor às pequenas coisas, né? Nesse sentido. Deus prega um homem completamente desprendido, até porque se isso acontecesse, né, de alguma forma, a gente estaria invertendo o valor. É no sentido de você começar a dar valor pelo seu 1%, pelo seu sorriso, pelo copo de suco, pelo ar que você respira. Parece coisa chata, a gente não dá mais valor ao pôr do sol, a gente não dá mais valor, sabe, à conversa, ao olhar. Casais hoje que nem acariciam a mão, não andam mais de mão dada. Não permita, sabe, que 1% vá, porque 1% pode 2, pode 3, pode 10, e quando você vê a fração fica deformada. Então ele foi ali atrás das ovelhas, deixou um e foi. E encontrou, ou seja, a Bíblia não trabalha com a hipótese de não encontrar, porque quem busca acha, quem bate se abre, né? Aquele que procura ele vai conseguir. É uma promessa de Deus, que se você der valor às suas coisas, se você lutar por aquilo que de alguma forma está sendo perdido da sua vida, você vai encontrar. E também é uma coisa do ser, de você, e também lá na frente o desfecho dela é para mostrar a grandiosidade do Evangelho para com o outro. Eu estou trabalhando em duas esferas. Então, ele encontrou, você vai encontrar, vai acontecer. Às vezes as pessoas ficam atrás de profecias, essa é a profecia que eu estou lendo para você, Lucas 15, versículo 15. Quando a encontrou, você vai encontrar. Pôs-se sobre os ombros, cheio de alegria, e foi para casa. Voltar para casa, ou seja, porque se eu estou no deserto, perco, e vou para casa para depois procurar, eu não encontro. Então tem certas coisas que você tem que fazer agora. Oportunidades não podem ser dispensadas. Oportunidades não podem ser fracionadas. A luta é agora. A oportunidade foi agora. Então lute pela tua casa, lute pelo teu filho, lute pela integridade do Evangelho, lute por tudo aquilo que você acha importante em nome de Jesus. E principalmente, lute pelo amor, porque aqui eu estou trabalhando muito com o nosso, mas eu vou dar um desfecho na parábola porque ela é completamente oposto, né? Os fariseus estão interpelindo Jesus porque ele está ouvindo o pecador. Então vamos dar continuidade. E depois alegrei-me, né?
foi para os vizinhos, achou, compartilhou, né? Ou seja, o ato de compartilhar aquilo que Deus fez. O verdadeiro testemunho é o testemunho de alegria, de felicidade constante, né? Então não é aquele que você pega o microfone para falar, sabe, às vezes, infelizmente, até com uma certa arrogância, às vezes por falta de sabedoria, né? E ali mostrar uma coisa que Deus fez só para você. As coisas têm que edificar a comunidade. Eu sempre brinco o seguinte: bom é quando é bom para todo mundo. Às vezes a pessoa quer ficar testemunhando que conquistou grandes coisas. Eu tenho reservas, porque numa pandemia desta, onde as pessoas estão com dificuldade de comer, será que eu poderia me dirigir a você online e falar: ó, tem um testemunho, eu troquei do meu carro, tá, foi lícito, foi Deus que me deu, foi através do meu trabalho, mas será que te encaixa esse ato de... Seria como tocar música no enterro. O verdadeiro testemunho é aquele que nós damos dos valores espirituais de Cristo na nossa vida. As pessoas que nos amam ficam alegres com as nossas conquistas, outras você vai fomentar até inimigos. Mas essa pessoa foi para casa, celebrou, ela conseguiu, no meio do caos, ter uma mente equilibrada para deixar as 99 ovelhas, correr atrás das outras, voltar. Ela teve um ato de vitória. E aí eu falo para você: não permita que ninguém pise nas suas conquistas, né? Todo ato deve ser celebrado, toda conquista deve ser celebrada. As pequenas coisas. Você hoje fez uma tarefa difícil, celebre. Você terminou o primeiro grau, celebre. Não interessa se você tem 40, 50 anos. Celebre a sua faculdade, celebre porque você fez mais um ano de vida, celebre porque você fez um ano de casado, celebre. Cada conquista tem que ser celebrada. O povo de Deus é um povo extremamente alegre. As festas judaicas eram tremendas. A liturgia da celebração é de alegria, é de glorificar a Deus pela vida, é de glorificar Deus pela existência, é de glorificar a Deus que mesmo mediante das lutas nós estamos de pé. Amém, meus irmãos? E ele vai fechando, né, do mesmo jeito, e aí ele vai no desfecho, né? Digo-vos que do mesmo jeito que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu trabalhei a parábola da ovelha perdida sobre um ato da necessidade de nós lutarmos por aquilo que é importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É óbvio que o primeiro padrão de amor tem que ser o próprio. E o segundo padrão mais único, quase dividido, tem que ser por aquilo que faz bem ao outro, né? Ou seja, não tem como você crescer se você não ajuda. Só quem passou essa experiência sabe. Nós não somos ilha, nós precisamos do outro usar para pequenas coisas. Às vezes um carro quebrado, não precisa de ninguém, quebrou um carro. Cadê o borracheiro? Está com fome, você sabe fazer pão? Mesmo se você souber, você tem os recursos necessários, o forno, o material. A sociedade ela é integrativa, a gente não vê isso. Mas uma coisa, eu estou aqui pregando porque eu comprei um celular, porque eu comprei um tripé, porque eu estou com ali o negócio da minha filha, sem nem falar aquela luz redonda ali. Enfim, foram pessoas nesse desenvolvimento. A industrialização, né, ela trouxe essa quebra, mas na verdade são muitas pessoas envolvidas no mínimo, né, desde o frentista, desde o ponto. E isso tem que ser retribuído. E como que você retribui isso? Né? Através do amor e da pregação de Jesus. Essa pregação, esse amor, não pode ficar para mim. E isso que é o problema. Né? Eu tenho Jesus, mas estou numa área de conforto. E aí Jesus começa a mostrar aos fariseus. Fariseus, sabe, você não cuida das suas coisas com zelo? Se tiver uma ovelha ali, você não faz isso? E deu o exemplo na época. E bom que façamos isso, ou seja, isso é bom, né? Vá lá, perdeu, é teu, valoriza as tuas conquistas. Tudo que eu falei, valoriza as tuas conquistas, valoriza o pequeno, lute, se alegre. Mas por que que quando chega a hora de doar algo, quando chega a hora de eu valorar algo, o do outro tem que ser menor, o do outro tem que ser inferior?
Sabe? E ele fecha, digo-vos do mesmo jeito, haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos. Né? E aqui dá uma sensação de justiça, tem nada a ver. Ou seja, o justo, quando nós estudamos a palavra do filho pródigo, o pai fala sobre isso. Eu vou comemorar, porque ele estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. O justo já estava sempre ali. E o irmão ele vai falar o quê? Pai, sempre estive contigo. Tá, meu filho. E é o que Paulo fala, minha graça te basta. Tem pessoas que querem ganhar algo de Cristo. Cristo já é tudo. O melhor de Deus já é Deus. O melhor de Deus para a tua vida já é a presença dele. Então, meus irmãos, quem não compreende o que é o peso do pecador ao arrependimento, ele não conhece o Evangelho da graça de Deus. A necessidade, e aí é uma crítica voraz à igreja, né? Ah, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Não confunda. Todo mundo vai ser julgado. Hoje nós temos as nossas leis, né? Criminais. Ou seja, todo ato traz uma consequência. Quantos jovens, nossos jovens estão morrendo com tiro e com droga, a gente acha bonito, é bem feito, fazia o mal. Era para ter um constristamento. Ah, então você está defendendo o bandido, leva para casa. Viu como que a coisa não consegue ter um pensamento lógico, um encaixe sociológico? A quem rouba, a lei, roubar alguém, artigo 157, pena de 4 a 8 anos. Né? Se o crime for isso, vai subindo. Homicídio, simples, 6 a 12 anos. Se o crime é praticado com qualquer qualificante de 12 a 30 anos, as pessoas já terão a sua pena. Ah, mas a justiça não funciona com A com B. A justiça de Deus vai julgar. Ninguém planta aquilo que não colhe. A pessoa pode vir do mundo toda errada, ela vai ser perdoada, mas as suas consequências ficarão. Algumas são tragadas porque fez do seu corpo um lixo. Vem com AIDS, vem com pneumonia, vem sem pulmão, mas a sua alma e seu espírito serão salvos. Outras vêm com tanta maldade que elas nunca mais vão conseguir nutrir alguma coisa. Vão ter o distanciamento social, não dá para ter comunhão, mas serão salvas. Ou seja, todo ato traz consequências. Não é que o pecador, o arrependimento, ele vai ficar sem nenhuma penalidade. Não é aqueles dilemas, sabe, idiotizados. Não é se matasse o seu filho, é óbvio. Você está trazendo um conflito para mim. Mas eu sempre respondo da seguinte forma: quando duas pessoas estão brigando, você fica briga? Não. Quem está calmo apazigua. Eu talvez teria uma dificuldade, né? Conseguiria perdoar, mas obviamente eu não queria ter contato. E se perdoar seria com a misericórdia de Deus. Mas não significa que eu quero o genocídio de toda uma raça que errou. Houve um envolvimento pessoal meu. Então, meus irmãos, eu quero passar para você, não é passando a mão em cabeça de bandido, não é aquecendo nenhuma conduta errada, mas a palavra de Deus tem que ser pregada a toda e qualquer criatura, aonde quer que ela esteja, porque são vidas, e essas vidas que erraram vão ser julgadas, ou nessa vida, ou pior ainda, são os impunes que estão aí, não deu nada para ele, porque a justiça de Deus não tardará. E Deus não tem por inocente o culpado e o culpado por inocente. O que eu quero que você compreenda é que Deus está falando de amor, de salvação. Todos nós temos erros e todos nós semeamos aquilo que um dia plantamos. A lei da semeadura universal, não se colhe uva de pé de maçã, não se colhe bananas, sabe, de pé de uva. Então, meus irmãos, não confunda uma ira social iracunda, que é até legítimo, num povo que sofre tanto e vê suas mazelas, a banalização do homicídio, a banalização da corrupção, com a graça de Deus. Estenda esse amor. E Jesus, ele mostra tudo isso. Fariseus, não tem a tua ovelha? Que tudo era lícito, como nós discorremos, mas mais vale aquele que está perdido. Então, meus irmãos, nenhum valor do mundo material de conquista pode ser maior do que uma vida. Esse é o ensinamento da parábola. Não discrimine ninguém. Prega a palavra em todo lugar. Leve a Cristo. Se você tem uma dificuldade ainda de enxergar e não concorda, chega daquele discurso, daquela pregação, que você é obrigado a concordar. Pastor, nisto eu não concordei. Ore, que o Espírito Santo falará melhor ao seu coração. A nossa questão aqui é ensinar, não é idiotizar.
Amém? Que o Senhor guarde essa nossa segunda palavra, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, guardando, protegendo e livrando do mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa segunda palavra, que graça e paz alcance a vida de cada um que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Tenha uma semana abençoadíssima. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com você em cada instante, até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.